Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém. Gente, eu queria falar só uma coisinha antes da gente entrar aqui num momento especial. A gente vai ter 2 momentos especiais. Mas eu queria falar uma coisinha. Nossa banda de adoração, extraordinária. As nossas bandas, nós somos 2 bandas. E aí a gente tem uma terceira que a gente junta todo mundo. E eles têm se superado a cada dia, têm se dedicado, têm se empenhado. E a gente reconhece isso. A gente sabe que não é fácil, mas a gente reconhece isso. Mas sabe o que é mais legal? Que eu tenho certeza que o Senhor estará trazendo mais adoradores para essa igreja. Eu declaro isso em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se você está sentado aí, você toca ou canta, já fica o convite aqui, tá? Procura o pastor Will. Pastor Will. Ali, ó, o pastor Will. Tá tudo escuro lá e ele também é escuro e ele tá de preto, então tá difícil. Pelo menos dá um sorriso aí, pastor, aí. Aí. Ele é o pastor da adoração, do time de adoração. Procure ele. Fale para ele que você quer tocar, cantar, dançar, enfim, gritar, rolar no chão. A gente tem um pouco de AC/DC também. Então é tudo assim. Obrigado, pessoal. Gente, deixa pra lá, velho. O pastor Dani tem dito que a Bíblia para ele está nos 2 primeiros capítulos de Gênesis. A Bíblia toda é maravilhosa, entenda isso. Mas quando eu leio Gênesis 1, Gênesis 2, e eu vejo todo o plano de Deus, plano maravilhoso de Deus para nós. E tudo começou aqui. E eu quero ler com vocês Gênesis 2, versículo 18. Deus aqui já havia criado todas as coisas. Tudo que você consegue ver, tudo que você consegue tocar. E por último ele criou o homem. Por isso eu gosto de dizer que somos a obra-prima de Deus. Mas tem um último do último. E está aqui no versículo 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Quem é? Fica de pé aí no seu lugar. Vocês entendem o valor que vocês têm? Deus havia criado tudo, e tudo era maravilhoso. Mas aí, num momento, ele olhou e pensou: tudo que eu criei, tudo que é maravilhoso, dá para ser ainda melhor. E criou vocês, mulheres. É quem vocês são. O melhor de Deus. O melhor de Deus é quem vocês são. Abençoada é uma casa que tem essa mulher idônea, conforme o Senhor falou aqui.
E eu quero orar por você. Agradecer a Deus por ter criado você. Senhor Deus, Pai querido, eu te louvo, Senhor, e te agradeço por toda a sua criação, mas especialmente nesse momento, eu te louvo e te agradeço, Senhor, pela criação das criações. Essas mulheres que estão aqui hoje, Senhor, que o Senhor tem guardado, tem abençoado, tem colocado mais do teu Espírito, Senhor. Eu te agradeço, Deus, pela vida dessas mulheres e pelas que já passaram por aqui e pelas que ainda virão, Senhor. Que elas sejam rocha, Senhor. Que elas sejam abençoadoras dos seus maridos, das suas famílias. Fortaleça essas mulheres, Senhor. Fortaleça essas mulheres, Senhor. Como nós cantamos, o Senhor é tudo em nós. O Senhor é tudo nessas mulheres, Senhor. Dê a elas visão. Estende a visão dessas mulheres, Senhor. Para que elas consigam enxergar o seu papel. E enxergar qual é a sua importância no teu reino, Senhor. Eu te louvo e te agradeço por cada uma dessas mulheres, em nome de Jesus. Amém, amém. A gente tem uma lembrancinha? No final do culto você vai receber uma lembrancinha. Não sei se até lá eu já não comi toda a lembrancinha. É para as mulheres? Tá. Se vocês quiserem sentar, fiquem à vontade, tá? A gente está sentado, tá bom. Vamos orar? Espírito Santo de Deus, olha nós aqui, Senhor. Olha nós aqui de novo, sedentos pela Tua presença. O Senhor que já habita em nós, pela palavra de Deus, temos essa convicção de que o Senhor já habita em nós. Mas ativa-nos, Senhor. Ativa-nos, Senhor, na Tua presença. Ativa, Senhor, os dons que o Senhor colocou sobre nós. Ativa, Senhor Espírito Santo, os talentos que o Senhor colocou sobre nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, se você está aqui pela primeira vez, segunda vez, enfim, e você viu agora a Tati trazendo o tempo de 10 minutos, isso é uma prática nossa da Igreja Essência. A gente não faz isso todos os cultos, mas queremos fazer algo que o Senhor nos encorajou a fazermos. E a gente chama aleatoriamente uma pessoa para ter um tempo aqui de 10 minutos e trazer uma palavra de Deus para a igreja. Essa semana eu convidei a Tati na quinta-feira, mas o certo mesmo é a gente fazer isso aleatoriamente no dia, na hora do culto, tá? Por dois motivos. Nós cremos que como cristãos somos bandeira do Evangelho. E por onde a gente anda, a gente está preparado para levar uma palavra de salvação e de transformação para as pessoas. E o segundo motivo é que essa igreja não tem lugar cativo. Esse pastor que está falando aqui, ele cede o lugar dele a qualquer momento pela direção do Senhor. Eu não tenho medo de fazer isso. Eu não sou estrela aqui nesse lugar. Aliás, nenhum pastor é estrela aqui nesse lugar. Somos pessoas como você. E sabemos que muitos de vocês
tem um chamado de Deus para ocuparem esse lugar aqui. E nós nos submetemos à vontade dEle, à soberania dEle. E o nosso trabalho é e será sempre incansável de estar identificando aquelas pessoas que o Senhor tem um propósito, um chamado, um dom. Então se prepare, tá? Semana que vem não vem ninguém no culto. Não, também não é assim, né? Semana que vem eu não vou estar aqui, vou estar viajando. Depois de um período longo aí de tentativas, eu vou estar indo ver a minha irmã. E ter um tempo com ela e, enfim. Minha irmã que ficou viúva agora e está precisando disso. Orem por mim. Tenho tido muitos embates com o inimigo, inclusive físicos. Mas sabe o que é mais legal? Que o Senhor tem dado vitória o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E quando eu vejo Satanás furioso comigo, nossa, eu fico tão feliz. Tão feliz, tão feliz. Ele sempre perde, como ele perdeu essa semana. Às vezes fica alguma dorzinha, alguma coisinha, mas nunca fica a tristeza. Nunca fica a tristeza. A gente tem a convicção de que o Espírito Santo de Deus nos renova, nos renova, nos renova, nos renova a cada manhã. A cada manhã. Amém? A nossa palavra de hoje é a grandeza de Deus em nós. Então vamos ler aqui Isaías 40. Eu vou ler alguns versículos, tá? Inclusive não estão em ordem, em sequência. Presta atenção nisso. O profeta está falando sobre Deus, o soberano. Quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu o pó da terra na terça parte de uma vasilha e pesou os montes e as colinas numa balança? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que lhe desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou sabedoria? E quem lhe mostrou o caminho de entendimento? Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. Diante dele, todas as nações são como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com que imagem vocês o podem confrontar? Será que vocês não sabem? Será que não ouviram? Será que isso não lhes foi anunciado desde o princípio? Vocês não entenderam isso desde a fundação do mundo? Vocês não atentaram para os fundamentos da terra? Ele é o que está sentado sobre a cúpula da terra, cujos moradores são como gafanhotos. É ele quem estende os céus como cortina e os desenrola como tenda para neles habitar. É ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual? Diz o Santo. Levantem os olhos para o alto e vejam.
Quem criou essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fatiga, a sabedoria dele é insondável. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esse é Ele. Esse é Ele. Mas olha só, Salmos 8. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito suscitaste força, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador, quando contemplam os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste. Que é o homem, para que dele te lembres, e o filho do homem, para que o visites. Mas olha isso daqui. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. E deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Ovelhas e bois todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra. Então aqui, a palavra de Deus está falando sobre a majestade de Deus. Isso nos encanta. Nós sabemos disso, mas nós temos que estar sempre lendo e relendo e deixando com que isso fique petrificado dentro de nós. Só que a palavra de hoje que o Senhor nos deu é: fizeste-o, nós. A palavra aqui está se referindo a nós. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Esse é o plano de Deus. Foi isso que ele fez. Assim ele nos criou, nos formou e colocou em nós. Mas o que a gente tem feito com isso? Ezequiel 36, olha isso. Versículos 27 e 28. Porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Vocês habitarão na terra que eu dei aos seus pais, vocês serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Ah, pastor, mas isso aqui era sobre Israel. Nós somos o Israel de Deus, isso está na Bíblia.
colocou o Espírito dele dentro de nós. Peraí, pastor, não estou entendendo. Ele colocou o Espírito dele dentro de nós. Então a grandeza dele está em nós. Volta lá. Volta lá. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Aí o crente anda, ai, pastor, ore por mim, pastor. Nada dá certo, pastor. Eu não consigo, pastor. Mas espera aí. Glória de Deus está sobre você. Ele te honrou e Ele te coroou. Pastor, é certo isso? Ele me coroou? Se Ele não tivesse te coroado, como que Ele vai dizer depois, lá na frente, que eu coloco a minha coroa aos teus pés? O que eu tenho feito com a coroa que Deus colocou sobre mim, sobre a minha cabeça? João 10, versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Gente, isso é o Senhor falando para nós. Tenham vida e a tenham em abundância. Como que a gente vai andar de cabeça baixa? Como que a gente vai andar contemplando a Satanás que tem investido contra nós? Gente, ele vai continuar fazendo isso. Esse é o emprego dele. Não me interessa Satanás. Interessa o que está em mim. E eu tenho que viver isso. Eu fui criado como vencedor. Aquele a quem Deus deu domínio sobre tudo na terra. Aquele a quem Jesus, no nome dele, entregou a autoridade que havia sido roubado lá no Éden. E o que eu tenho feito com poder e autoridade? O que eu tenho feito com a glória de Deus sobre mim? Pastor, eu vejo que outros prosperam, eu não prospero, não sei o que acontece. A palavra de Deus diz que Deus não faz acepção de pessoas. Você é igual àquele teu irmão que está prosperando. Tem alguma coisa errada? Deuteronômio 10, 17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade. O mundo te trata com parcialidade. O mundo olha para você e diz, você não pode, você não consegue, você não faz parte, você não é ungido. O Deus de vocês é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade. Atos 10, 34. Então Pedro começou a falar. Ele disse, reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade.
Gente, isso aqui é Bíblia. Não é o computador do pastor. Isso aqui é Bíblia. Isso aqui foi dito para você. Romanos 2, 11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Não existe aquele irmão que é abençoado por Deus. Você é abençoado por Deus. Você precisa tomar isso sobre você. A glória de Deus está sobre você. Eu não acredito como pessoas podem ser calvinistas. Eu não acredito. Não é possível. Não é possível. Não é possível que esse Deus que está falando aqui escolhe alguns para serem e outros para não serem. Qual é o sentido disso? Que Deus é esse? O que eu estou fazendo com a minha vida? Gente, não é assim. Peraí. Porque tem um outro lado. Ah, pastor. Eu não consigo, pastor. Eu não vejo esse valor dentro de mim, pastor. As pessoas olham para mim, não acreditam em mim. Eu conseguindo viver bem, já estou feliz. Ah, pastor, outros têm dons, eu não tenho. Quando o Senhor me chamou, gente, olha só o que eu falei para Ele. Senhor, tem tantos pastores com palavras poderosas. O que eu vou fazer como pastor? O que eu posso levar de diferente para alguém? Eu fiz essa oração. Sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Daniel, então tá. Então agora você é Deus e eu sou Daniel. Você sabe. Você sabe, eu não sei nada. Romanos 14, versículos 10, 11 e 12. Aqui a coisa fica apertada para nós. Aqui fica apertado para os que, deixa para lá, pastor. Tá tudo bem. Eu sou banco, tá ótimo. Glória a Deus por isso, tal. Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Uau, pastor, aí ficou pesado, né? Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Eita! Pastor, apertou o sapato aqui. Então, se eu não fizer, pastor, eu vou dar conta. Vou prestar contas a Ele. Eu estava falando com uma pessoa antes do culto começar. Ela sabe que é com ela. Ah, pastor, não. No tempo certo, pastor. O tempo certo é hoje, é agora, é nesse minuto. Porque Ele colocou sobre você dons especiais, porque vem dos céus. Ele te chamou. Ele olhou de lá e te viu.
e te escolheu e colocou um propósito sobre você. Tem alguém que não quer que você faça. Tem alguém que não quer que você prospere. Tem alguém que não quer que você entenda que você é um vencedor. Em Cristo, você é um vencedor. Tem alguém que te diz, você é pequeno, você fala mal, você é torto, você é burro, você é incapaz. Mas tem um Deus, aliás, tem um céu inteiro desse Deus falando para você: eu te chamei, eu te escolhi, eu te chamei, eu te escolhi, você é meu, e sobre você está a minha glória, e além disso eu coloco o meu Espírito dentro de você. Como quem carrega o Espírito desse Deus grande e poderoso pode ser um derrotado? Pode ser uma pessoa que, não deu certo, eu não dei certo. Como? Você não tem direito de não dar certo. Você entende isso? Porque você carrega a glória de Deus. E as pessoas têm que olhar para você e ver essa glória de Deus. Nós brilhamos, carregamos a luz, que é Jesus Cristo. E por onde a gente vai, onde a gente entra, as pessoas olham para nós e veem essa luz, sim. E sem você falar nada, muitos olham para você e pensam consigo mesmo: eu queria viver o que essa pessoa vive, eu queria ter o que essa pessoa tem. Isso não é sobre dinheiro, isso não é sobre status. Isso é sobre um coração cheio de fé e esperança, alimentados por um Deus vivo e poderoso, que te fez para dominar sobre todas as coisas. Não foi isso que nós lemos lá em Gênesis? Por que que eu não estou dominando? Por que que você não está dominando? No mundo corporativo tem uma frase, que é uma grande frase cristã: o homem que não domina, possivelmente ou provavelmente será dominado. Tá bom para você isso? Vou repetir: o homem que não domina, provavelmente será dominado. Pastor, eu serei cobrado por isso? Mas e a misericórdia de Deus? Misericórdia de Deus não é sobre isso. Misericórdia de Deus não é sobre você escolher jogar na lata do lixo a grandeza de Deus que Ele colocou dentro de você. A mediocridade é uma traição ao chamado de Deus. Forte isso? Eu vou repetir. A mediocridade é uma traição ao chamado de Deus. O problema não é ser menor que alguém. O problema é ser menor do que aquilo que Deus te fez para ser. Esses dias eu estava na academia, comecei a fazer academia agora, gente. Dia seguinte estava morto. Mas o Senhor me ressuscitou, eu já estou aqui. Aí tinha um exercício lá, que é sobre pescoço, né? E é um exercício meio esquisito. Aí a preparadora física falou para mim: ó,
Você não precisa ter vergonha de fazer isso, tá? Aí eu falei para ela, falei, moça, deixa eu falar uma coisa para você. Você não me conhece, mas eu só tenho vergonha diante do meu Deus quando eu não faço aquilo que Ele espera de mim. Presta atenção nessa historinha aqui. Lucas 19. Gente, eu vou estourar o tempo, tá? Vou contar duas histórias para você. Uma é uma parábola aqui. Por isso Jesus disse: certo homem nobre partiu para uma terra distante, a fim de tomar posse de um reino e voltar. Chamou 10 dos seus servos, confiou-lhes 10 minas e disse-lhes: negociem até que eu volte. Mas os seus concidadãos o odiavam e enviaram após ele uma embaixada, dizendo: não queremos que este reine sobre nós. Quando ele voltou, depois de ter tomado posse do reino, mandou chamar os servos a quem tinha dado o dinheiro, a fim de saber quanto tinham conseguido ganhar em seus negócios. O primeiro se apresentou e disse: Senhor, a sua mina rendeu 10. O Senhor lhe disse: muito bem, servo bom. E porque você foi fiel no pouco, terá autoridade sobre 10 cidades. O segundo servo veio e disse: Senhor, a sua mina rendeu 5. A este o Senhor disse: você terá autoridade sobre 5 cidades. Então veio outro servo dizendo: Senhor, aqui está a sua mina, que eu guardei embrulhada num lenço. Porque tive medo do Senhor, que é um homem rigoroso. O Senhor retira o que não depositou e colhe o que não semeou. Mas o Senhor respondeu: servo mau, eu julgarei usando as suas próprias palavras. Eu o julgarei usando as suas próprias palavras. Você sabia que sou homem rigoroso, que retira o que não depositei e colho o que não semeei. Por que você não pôs o meu dinheiro no banco? E então, na minha vinda, eu o receberia com juros. E disse aos que estavam ali: tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Eles ponderaram: Senhor, ele já tem 10. Esse era algum pastor Dani que estava. Senhor, ele já tem 10. Senhor, peraí. Olha o coitadinho aqui. Senhor, aquele lá já tem 10. Tirem dele a mina e deem ao que tem as 10. Pois eu declaro a vocês que a todo o que tem será dado ainda mais, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Mas quanto a esses seus inimigos, que não quiseram que eu reinasse sobre eles, tragam-nos aqui e os matem na minha presença. Isso é Bíblia, tá? Isso é Bíblia. Eu finalizo contando uma historinha real. Esses dias eu tive acesso a um livro. Não é um livro cristão, tá? É um livro secular. E o nome desse livro é Grandeza.
Esse livro foi escrito por um psicólogo especialista em esporte. Ele ajuda atletas em dificuldade de superação. Aí, um determinado momento, esse cara é americano e isso que eu vou contar é lá nos Estados Unidos. Um time de basquete muito famoso, San Antonio Spurs. E lá tinha um jogador, David Robson, que era um exímio marcador de pontos. E esse cara estava num momento difícil, porque ele estava errando até lance livre. E aí o time procurou esse homem, David Cook. Será que você pode nos ajudar? Nosso jogador, nosso principal jogador, está num momento difícil, a gente não sabe o que está acontecendo com ele. E aí o David Cook, ok, vou tentar. E chamou o rapaz e fizeram um trabalho, assim como a Lisa faz, a Soraya também, como psicólogos. E ele fez um trabalho com esse rapaz. E ele ensinou esse rapaz 3 coisas, 3 passos. Eu quero que você se imagine agora num jogo de basquete. E esse é o seu momento de arremesso para cesta. Agora eu quero que você se imagine arremessando a bola. Agora eu quero que você se imagine convertendo a cesta. E ele conta isso nesse livro dele. E sabe o que aconteceu? Nesse ano, esse jogador se tornou o número 1 de cestas convertidas em todo o campeonato. E o time dele, San Antonio, foi campeão. O que mudou? Era o mesmo time, o mesmo jogador. Mas esse homem o fez olhar para quem ele era e reconhecer o que estava sobre ele. Ele não pegou uma pessoa qualquer, uma dona de casa, ensinou ela a converter cestas. Tempos depois, o mesmo time tinha o mesmo problema. Um jogador que sucedeu aquele jogador em a mesma situação. E esse homem atendeu esse outro jogador. E no mesmo ano, esse outro jogador foi o campeão de pontos no campeonato. E não só isso, como o time também foi campeão. E esse livro fala sobre isso e contando os relatos de momentos que esse homem teve com esses esportistas. E aí vem o último capítulo do livro. E esse capítulo é selado. E tem um recadinho assim: não abra, a menos que esteja preparado para ser ofendido. E aí você abre, você rasga lá o selo que está lacrando esse capítulo. E esse capítulo diz assim: eu sou um cristão. Tudo que eu ensino nesse livro, eu aprendi com Jesus.
você está fazendo com a grandeza de Deus dentro de você? Isso não é uma palavra de peso, pelo contrário. Eu entendo que isso é uma palavra de refrigério, isso é uma palavra abençoadora, isso é uma palavra para tentar te colocar no lugar que Deus te fez para estar. Glória de Deus está sobre você. Você é menor de quem? Por um pouco, você foi feito menor do que Deus. Um pouco. Você foi feito menor do que Deus. Todo homem nasce com a semente da grandeza de Deus. Pense nisso. Você já nasceu com uma semente da grandeza de Deus em você. Você foi feito para governar a sua própria vida, antes de governar qualquer outra coisa. Tudo começa em você. Tudo começa em você. Nós estamos vivendo o ano da transformação. O que é essa transformação? Nós vamos repetir até 31 de dezembro de 2026. A palavra profética que o Senhor nos deu em dezembro do ano passado, que esse seria o ano da transformação. Mas não é uma transformação que Ele vai produzir em você. É a transformação que você vai buscar. E Ele vai te ajudar nisso. Pastor, mas não é Ele que transforma? Olha só, por que Ele não transformou o ano passado? Por que Ele não te transformou no ano retrasado? Por que Ele não te transformou a sua vida nos últimos 5 anos? Porque não é Ele que vai fazer isso. Você tem que dar passos para isso. Não é algo novo que você vai receber de Deus. É enxergar o que já está sobre você. É aquilo que Ele já colocou em você. A semente da grandeza dEle que está dentro de você. Por isso, Ele te chama a andar de cabeça erguida. Você foi colocado por cabeça e não cauda. Marcos 9, 23. Jesus está falando aqui. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O que nós estamos fazendo da nossa vida? O quanto eu tenho sido grato, reconhecendo o que Deus já fez por mim, já me deu, já colocou nas minhas mãos. O quanto eu estou sendo grato, o quanto eu reconheço tudo que Ele já fez por mim. A gratidão é como um alargador. É como um alargador em mim. Quando eu me coloco nesse lugar de gratidão, eu amplio quem eu sou para receber mais de Deus. Mais de Deus. Mas eu não vou conseguir viver mais de Deus
se eu não tenho conseguido viver o que Ele já colocou em mim. A gente está na contramão, eu sei. Pastores estão lutando e preocupados com igrejas grandes e famosas. O Senhor nos chamou para nos preocuparmos com pessoas que foram feitas grandes diante de Deus. Você é grande, 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 porque a semente da grandeza desse Deus foi colocada dentro de você. Isso não é uma palavra coach, tá? Isso é Bíblia. Tudo que nós falamos aqui é Bíblia. Aí você pode falar para mim, pastor, mas eu não creio na Bíblia. Ok. O que me falta? Nada. Nada. Você consegue olhar para dentro de você agora? Vamos fazer esse exercício agora? Feche seus olhos aí. Olha para dentro de você. Se você não está conseguindo, peça ajuda ao Espírito. Vai mais fundo, vai mais fundo. Tenha coragem. Olha para dentro de você. Vamos começar pela saúde. Ele te deu saúde para estar aqui hoje. Nesse exato momento. Quantas pessoas estão morrendo? Pastor, aí você está apelando. Estão falando sobre realidade. Olha a saúde que você tem. Olha a inteligência que você tem. Pastor, eu não sou tão inteligente assim. Você é. Se você não fosse, você não estaria aqui nessa manhã. Você é inteligente, suficiente para decidir: eu quero ir à igreja, buscar a face desse Deus. Essa é uma escolha inteligente. Olha as coisas que você tem. Olha as coisas que você tem. Nós colocamos um vídeo aqui sobre uma ação missionária nossa na África.
Tem lugares onde a gente opera lá que eu não consigo nem levar a palavra de Deus antes de levar uma refeição. Você sabe o que é isso? Olha para as pessoas que se importam com você. Olha para as pessoas que se importam com você. Olha para as pessoas que Deus colocou do seu lado para te apoiarem, para te ajudarem na sua caminhada. Olha como Deus encaminhou a sua vida. Olha para os livramentos que Deus te deu. Você acha que foi pouco? Voltemos ao princípio, onde tudo era simples, onde tudo era belo. Voltemos ao início, voltemos ao princípio, onde tudo era. A maioria das pessoas que estão aqui agora vão viver mais 50 ou 60 anos. E sabe o que é incrível? É ter a convicção de que o meu amanhã, segunda-feira, será ainda melhor do que hoje. E a terça-feira será melhor do que a segunda. E assim eu vou avançando, vencendo, vencendo, vencendo. Porque sobre nós existe esta unção que é a glória de Deus. Ele te fez vencedor. Sobre você Ele colocou habilidades. Sobre você Ele colocou talentos. Sobre você Ele colocou sabedoria. Ele está dizendo para você: não te falta nada. Levanta a sua cabeça e marche, porque o seu amanhã está nas mãos dele. E é o melhor que pode acontecer. É o melhor que pode acontecer. E ele diz mais: que ele vai atrás de você, salvaguardando para que você não se desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Ele é garantidor do seu amanhã. Pastor, mas eu estou vivendo uma situação difícil. Para esse Deus que eu conheço, não tem difícil, não tem nem impossíveis. A dificuldade não é o seu fim. Nós lemos em toda a Bíblia homens de Deus, mulheres de Deus que em algum momento passaram por dificuldades, por aflições, mas
mas nenhum deles terminou nesse lugar de dificuldades. Todos eles venceram. Assim como você é um vencedor, assim como essa dificuldade que você por hora está enfrentando, ela vai se dissipar no poder do Altíssimo. Porque aquilo que você não consegue, Ele faz por você. Não tenha medo. Não tenha medo. Não tenha medo. O medo é a fé no Deus errado. Se você crê nessa palavra, eu te convido a ficar em pé aí no seu lugar. Glorioso Deus, o Senhor, o soberano Deus, o Deus sobre todo o universo. Nós glorificamos o Teu nome, Senhor, e aceitamos a Tua glória sobre nós. Nós reconhecemos que o Senhor nos trouxe até aqui, nessa manhã, para termos um encontro real com quem nós somos em Ti, Deus. Em Ti, Deus. Senhor, essa palavra só faz sentido quando nós olhamos a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, que mudou a nossa história. Essa cruz nos fez vencedores. E nada pode nos tirar da cobertura do amor de Deus, o Altíssimo. Senhor, nós dizemos sim e amém para o nosso amanhã abençoado. Nós já glorificamos o Teu nome e Te agradecemos pelo nosso amanhã glorificado, pelas bênçãos que o Senhor tem guardado para nós. Reconhecemos tudo que o Senhor já fez até aqui, mas nós sabemos que o Senhor tem mais, 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 que o Senhor tem mais. E é sobre esse mais de Ti, Senhor, que nós glorificamos o Teu nome, Senhor. Porque não é sobre coisas, é sobre quem o Senhor é para nós. Fonte inesgotável de vida. Fonte inesgotável de vida. Nós tomamos para nós, Senhor, esta realidade, que o Senhor é fonte inesgotável de vida sobre nós. Sobre nós. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado pela Tua ressurreição, Jesus. Somos ressurretos em Ti, Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Espírito Santo. E o Senhor é a nossa bateria. O Senhor é o nosso impulso. O Senhor que fará com que amanhã nós acordemos totalmente modificados, Senhor. Deus te abençoe. Que
você viva a semente da grandeza de Deus dentro de você. Em nome de Jesus. Deus te abençoe. Uma ótima semana.